Ok, então hoje nós daremos, né, continuidade às aulas de protozoonoses. Falaremos hoje do filo Platelminto, tá? Que é um filo que os vermes têm o corpo achatado, ok? Tem ausência de sistema circulatório e respiratório, ou seja, tem vida livre, mas também são parasitas, ok? Uma das doenças que pertence a esse filo é a teníase, né? Que é uma doença causada por platelmintos da espécie Taenia solium e Taenia saginata. A incidência mundial de Taenia saginata é maior que a de Taenia solium. Então, você tem aí um parasita, certo? Que causa a doença Taenia, a teníase, que tem um ciclo heteroxênico, porque ele tem um hospedeiro intermediário e um hospedeiro definitivo. O hospedeiro definitivo é o homem e o hospedeiro intermediário é o boi ou porco. Os principais sintomas da teníase é a dor de cabeça, o mal-estar, diarreia, falta de apetite, dores abdominais, anemia e fraqueza, certo? O que a gente pode falar a respeito da teníase, tá? A gente tem dois tipos de tênia. A Taenia saginata, tá? Que ela é do boi, vem do boi, e a Taenia solium, que ela vem do porco. A incidência maior no Brasil é da Taenia saginata. Elas são tênias diferentes, ok? São parecidas, mas muda a cabeça da Taenia. A cabeça da Taenia saginata é diferente da Taenia solium. No próximo slide a gente vai estar vendo aí a diferença, ok? E o ciclo de vida dessa tênia, o ciclo biológico desse parasita é bem interessante, porque se ele tem um hospedeiro definitivo, primeiramente ele vai estar aí, né, em forma de larva nesse hospedeiro intermediário, para depois o hospedeiro definitivo ele só se tornar um verme adulto. Então, quando a gente come, né, a carne de porco, né, mal passada, ou a carne de boi mal passada, e que essa carne está contaminada com as larvas, chamadas larvas de cisticerco da tênia, tá? Ou da saginata, ou da Taenia solium, tá? Nós adquirimos a doença chamada teníase. Em nosso intestino, essa verme vai se desenvolver num verme adulto e vai começar a causar esses vários sintomas, né, que a gente acabou de ver, né? Dor de cabeça, mal-estar, diarreia. E é muito interessante quando, no popular, as pessoas falam assim, você tá com a Taenia solium, você tá com a solitária, justamente por isso, porque tudo que você come, todo o seu alimento, quem está se nutrindo é o parasita, ou seja, ele está lá aderido às paredes do seu intestino delgado, está aí absorvendo aqueles nutrientes que você está ingerindo, tá? Como se prevenir da Taenia saginata e da Taenia solium? Prevenção, né? Ela pode ser dividida em 3 condutas. A primeira conduta são os cuidados adequados com os dejetos humanos, tá? Como o saneamento básico, o cozimento correto de carne de porco e o tratamento dos doentes, evitando que continue eliminando, né, os proglótides com ovos. A gente observar o corpo da tênia, ela tem uns pedacinhos, né? Cada pedacinho daquele é chamado de proglótides, tá? Então, a Taenia solium, ela é um parasita que é hermafrodita, ela se autofecunda, tá? Então, aqueles proglótides que estão mais perto do cólon são os jovens, aqueles que estão no meio são os proglótides maduros, e os que estão no final da tênia são os gravídicos, e são aqueles que vão liberar seus ovos aí junto com as fezes, certo? Então, aí você tem uma doença, tá? Chamada teníase, que é causada pela Taenia saginata, que é o seu agente etiológico, ou pela Taenia solium, tá? Uma pertence aí, uma vem aí do boi e a outra vem do porco. Nós temos aí nesse slide a Taenia solium, tá? A Taenia solium, ela tem esse rosto aí, logo na cabeça, cheio de espinho, tá vendo? Você vê que a Taenia solium, ela é platelminto porque ela é um verme achatado, ela parece um papel, tá? E ela fica aderida à parede
do intestino delgado, porque ela não tem sistema respiratório, ela não tem sistema circulatório e ela se alimenta aí por absorção desses alimentos, né, desses nutrientes, né, o que a gente come ela também se alimenta. Outra doença que é proveniente da tênia é chamada de cisticercose, né? A cisticercose é a forma mais temida das doenças provocadas pela tênia. Surge quando o homem participa do ciclo evolutivo da tênia sólio como hospedeiro intermediário. Ao ingerir os ovos do parasita junto com verduras, frutas, legumes mal lavadas. O que se passa é igual ao que ocorre no porco. Os ovos eclodem no intestino, liberando o embrião hexacanto. Ele penetra pela mucosa intestinal e, através da corrente sanguínea, atinge os tecidos moles e se instala neles. Frequentemente afeta os músculos, os olhos, cérebro, na qual a doença se apresenta com maior gravidade, que pode levar o indivíduo à morte. Então, uma das formas mais graves da teníase é a cisticercose. O que é a cisticercose? Quando o homem se comporta como hospedeiro intermediário, porque se o homem ingere os ovos da tênia saginata ou da tênia sólio, o que é que acontece? Esse homem, ele vai se comportar como hospedeiro intermediário, é como se essa larva estivesse se desenvolvendo no porco, certo? Então, o homem vai começar a formar essa larva no seu corpo. Essa larva, ela vai atrás de oxigênio, então ela vai se depositar aí atrás dos olhos, nos músculos, no cérebro. E tem uma doença que é muito grave, causada por esse tipo de parasitose, que é chamada de neurocisticercose. Tá? Então, a neurocisticercose é quando essas larvas chegam ao cérebro, né, e acabam contaminando todo o cérebro, né, com essas larvas cisticerco. Aí sim, você tem a forma mais grave da doença, quando o homem se comporta como o hospedeiro, né, intermediário. Então, o que que ocorre? Vamos recapitular, né? Com a cisticercose. Como é que eu me contamino com a tênia? Eu me contamino com a tênia no momento em que eu como a carne de boi ou de porco contaminada com as larvas cisticerco. Quando é que eu me contamino, né, quando é que é transmitida a doença cisticercose? Quando o homem se comporta como hospedeiro intermediário e, ao invés de comer a carne contaminada, ele faz a ingesta dos ovos da tênia. Certo? Então, quando comemos ou bebemos a água e alimentos contaminados com os ovos da tênia, tá? Eles se rompem no intestino e vai procurar oxigênio, né? Acaba se alojando muitas das vezes nos cérebros, nos olhos, no músculo, né? Pode dar origem aí, quando ele se aloja no cérebro, a uma doença chamada de neurocisticercose. Existem muitas maneiras da gente prevenir, né, fazer a prevenção desse tipo de parasitose. E uma delas é, como eu falei, o saneamento básico, né? A gente precisa tratar as pessoas que estão doentes. Professora, tem um diagnóstico? Tem, né? A pesquisa do parasita aí nas fezes. E o tratamento é um tratamento medicamentoso, tá? A base lá de um antiparasitário. Se a gente tá num processo em que houve aí essa questão da contaminação pelo cisticerco, tá? O tratamento agora é um tratamento mais complexo, onde eu vou precisar, além de um antiparasitários, corticoides. Muitas das vezes essas pessoas que apresentam esse quadro, né, costumam ter outros sintomas e, portanto, precisam aí estarem internadas. E aí você tem aí, né, uma imagem onde eu tenho uma carne contaminada aí com o cisticerco, tá? O cisticerco, essas pequenas larvinhas aí na carne. Você tem o cérebro aí também, você vê a larva aí no cérebro, tá? Você tem aí um exame logo embaixo, onde você vê vários pontinhos, isso é o cisticerco, tá? Então, assim, das doenças, né, causadas por platelmintos, tá? E causada por esse agente etiológico que é a tênia, a neurocisticercose é uma doença grave. Ok, vamos partir aí para outra protozoonose, né? Vamos ver aí a esquistossomose, né? O agente causador da esquistossomose é o platelmito da espécie Schistosoma mansoni, tá? O Schistosoma mansoni é um verme que apresenta um evidente dimorfismo sexual, é dioico e heteroxênico, ou seja, eu posso diferenciar ele macho e fêmea,
tá? Então, é um verme que a fêmea é diferente do macho, certo? O hospedeiro intermediário é o caramujo bionfalário. Então, se a gente está falando de um hospedeiro intermediário, então o ciclo dele é um ciclo heteroxênico. Os sintomas na fase aguda da doença são febre, mal-estar, indisposição, fraqueza, calafrios, diarreia. Na fase crônica, se instala em alguns meses ou anos, né, com uma diarreia sanguinolenta, dores abdominais, aumento acentuado do baço e principalmente do fígado, acúmulo de líquido na cavidade abdominal, conhecida popularmente como barriga d'água. Para que se faça a prevenção desse tipo de parasitose, é necessário que haja saneamento básico, ou seja, que o destino, né, adequado seja, que as fezes tenham um destino adequado, né, e que se trate as pessoas que estão doentes, que se tenha educação sanitária. Mas a gente vai ver aí que o ciclo da esquistossomose é um ciclo bem complexo, onde eu tenho um hospedeiro intermediário chamado caramujo bionfalário. O que é que ocorre? Uma pessoa contaminada com a parasitose e ela não faz as suas necessidades no local adequado, tá? Faz aí as necessidades na beira de um rio, de um lago, certo? As fezes que saíram ali essas fezes que saíram dessa pessoa que está contaminada, tá? No rio. Então, esses ovos que saíram do parasita vão eclodir porque eles estão num ambiente propício para o seu desenvolvimento. Esses ovos eclodem, dando origem aí a uma larva chamada de larva miracídio. Esse miracídio, ele vai aí entrar no caramujo do gênero Bionfalaria e vai fazer um ciclo dentro desse caramujo. Depois que ele faz esse ciclo dentro desse caramujo, ele vai sair novamente, tá? Já não mais uma larva miracídio, mas vai sair aí uma larva cercária, e essa cercária aí vai penetrar na pele, né, de alguém que for tomar o banho ou que colocar o pé na água e que essa água estiver contaminada. Então, se a gente falar no tipo de transmissão desse parasita, nós iremos falar de uma transmissão, né, através da penetração ativa da larva cercária, tá, na pele, em qualquer região da pele. Mas como a gente, né, quando vai tomar banho, a primeira coisa que a gente coloca lá no rio é a perna, é o pé, provavelmente, se aquela água estiver contaminada, a larva cercária vai estar penetrando, né, ativamente na pele. Há pessoas que relatam, há casos que relatam que assim que há a penetração, a pele da pessoa fica irritada, mas tem pessoas que são assintomáticas e que não percebem que houve a penetração, né, desse parasita na pele. O que a gente pode falar a respeito, né, de sintomas, como eu já falei, da esquistossomose, né? Numa fase mais crônica, nós temos aí uma barriga ascítica, tá? Ou seja, você tem comprometimento do fígado, do baço, você tem comprometimento, tá? Né, de outros órgãos, né? Órgãos importantes. Se a gente pensar na profilaxia, novamente o saneamento básico é importante, tá? Tratar as pessoas que estão doentes é importante e fazer com que essas pessoas, né, possam fazer as suas necessidades no local certo. Por quê? Porque a gente tem comunidades, nessas comunidades ribeirinhas, essas comunidades mais pobres, em que eu não tenho saneamento básico e as pessoas costumam tomar banho de rio em qualquer lugar, né? E a gente pode se contaminar com esse parasita que pode viver aí no nosso corpo durante muitos anos, né? E a gente não perceber, só ter diagnóstico quando a doença já está crônica. Nesse slide vocês observam o Schistosoma mansoni. O macho é totalmente diferente da fêmea. O macho tem um canal chamado canal ginecóforo, onde a fêmea adentra nesse canal. Ela é maior do que o macho. As fêmeas dos parasitas sempre são maiores do que o macho, porque elas precisam abrigar aí os ovos, ok? O próximo slide a gente já começa com as doenças causadas pelos nemantelmintos. Os nemantelmintos são os vermes cilíndricos, tá?
E a gente vai ver aí exatamente 6 doenças causadas pelos nemanteomintos: a ascaridíase, a ancilostomíase, a filariose ou filariase ou elefantíase, a oxyurose, a tricuríase e a estrongiloidíase. Então, são doenças que são causadas pelos nematelmintos, que são considerados vermes cilíndricos, certo? Se o formato é cilíndrico, né, você pense aí logo em um verme que todo mundo já ouviu falar, que é a lombriga, tá? A lombriga é um verme cilíndrico. Então, a gente começa a falar aí da ascaridíase, tá? A ascaridíase é uma parasitose mais frequente no Brasil, popularmente conhecida como lombriga. Seu causador é o nematelminto Ascaridis lumbricoides, que mede de 10 a 30 centímetros de comprimento, vive no interior do intestino delgado e se alimenta parcialmente de alimentos, né, digeridos pelo hospedeiro. O ciclo de vida desse verme é um ciclo monoxênico, tá? Então, se é um ciclo monoxênico, é um ciclo que se dá apenas no homem. Tá? Os principais sintomas de quem está contaminado aí com a lombriga é o desânimo, dores abdominais, náuseas, falta de apetite, desnutrição. O tratamento dos doentes, né, evita a eliminação desses ovos no meio, tá? Então, a profilaxia é o cuidado e a higiene com as mãos, lavar e cozinhar bem os alimentos, né, são medidas adotadas para que a doença não seja disseminada. Mas se a gente pensar na ascaridíase e no seu ciclo de vida, nós entenderemos que esse parasita tem um ciclo complexo e, portanto, né, para que eu me contamine, eu preciso, né, estar ingerindo aí os ovos, tá, desse parasita. E eu faço a ingesta desses ovos, claro, através de minhas mãos, né, sujas. E a gente pode pensar nisso nas crianças, por exemplo, né? As crianças não têm muita reserva, então coloca a mão na boca. Então, a gente precisa ter essa atenção através de água e de alimentos contaminados. Se nós pensarmos no ciclo da ascaridíase, você vai ter um ciclo bem complexo, onde você vai fazer a ingesta primeiro do ovo, contendo a larva L3, que é uma larva infectante, tá? Essa larva, ela vai fazer um percurso aí muito grande no seu organismo se desenvolvendo. Então, ela passa pelo estômago, chega no intestino, né? No intestino ela eclode uma larva e perfura a parede do intestino, tá? Cai na corrente sanguínea, passa pelo fígado, pelo coração, migra até os pulmões, se desenvolvendo em larva L4 e L5, ou seja, nesse percurso que ela faz, ela vai se desenvolvendo, tá? Ela sobe até os brônquios, até a faringe. Na faringe, por reflexo, você deglute a verme e ela vai passar para o seu estômago, porque agora ela já está fortalecida, ela já se desenvolveu, então ela não vai sofrer a ação dos sucos ácidos do seu estômago, tá? E é quando ela chega aí no intestino delgado e cresce até se tornar um verme adulto, certo? E nesse período aí, elas vão copular, claro, se você tiver feito a ingesta de ovos macho e fêmea, tá? Lembrando que as fêmeas são sempre maiores, então se a gente pensar na ascaris, a gente vai ter uma fêmea aí com 35 centímetros e um macho de 20 centímetros, e ali eles vão copular e vão começar a liberar os ovos depois de 2 semanas, tá? Nós teremos aí numa fase patogênica do ascaris, numa fase leve, 5 ascaris no seu intestino, numa fase mais moderada, 50 ascaris, e numa fase onde eu tenho, assim, uma infestação muito grande da doença, mais de 100 ascaris. Os sintomas da ascaridíase são aqueles que a gente já falou, tá? As dores intestinais, elas são intensas, as diarreias são presentes. Se tiver muitas lombrigas lá no seu intestino, pode causar obstrução, aí precisa-se de intervenção cirúrgica. Então, você tem uma verme causada por um nematelminto, um verme cilíndrico, que compromete aí, né, se não cuidar, tá? Compromete aí o funcionamento, né, do seu intestino, tá? Se a gente pensar nos meios de prevenção,
a gente tem que tratar as pessoas doentes, né? Se a gente trata as pessoas que estão doentes, a gente acaba quebrando o ciclo da doença. O diagnóstico é feito através do parasitológico de fezes e o tratamento é medicamentoso à base de um antiparasitário. O próximo verme que a gente vai ver é semelhante às caridíase e se chama Ancylostoma duodenale ou Mecaptor americanus, né? Você tem aí uma doença causada por ancylostomose, tá? Então, conhecida como amarelão, seu agente etiológico é o Ancylostoma duodenale, né? Eles não passam de 1 centímetro, né? São monoxênicos e dioicos e têm dimorfismo sexual. Então, a ancylostomíase, tá, é muito conhecida por amarelão, porque as pessoas, elas ficam com um aspecto amarelado na pele, porque o verme, ele se aloja no fígado e ali ele vai, né, se nutrindo de sangue. Então, a pessoa tem um quadro anêmico, né, numa fase mais crônica, ela tem um quadro anêmico, ela fica fadigada, cansada. Existe um ciclo biológico dessa verme que é bem interessante, porque diferente da ascaridíase, a gente não faz a ingesta dos ovos da ancylostomíase, a gente faz a ingesta nem dos ovos, a gente faz o verminose faz a penetração ativa na nossa pele. De que maneira, né? Os ovos são liberados, né, nas fezes, ou seja, se eu tenho uma pessoa doente, esses ovos vão ser liberados nas fezes, né? Com a temperatura ideal, ou seja, ela fica no ambiente, tá? Ela não precisa estar em água, não, ela fica no ambiente, certo? Ele se desenvolve, tá? E se transforma aí numa larva, chamada de larva rabiditoide. Essa larva rabiditoide, ela vai se desenvolvendo nesse ambiente, né? Que pode ser um ambiente úmido, como não, pode ser um quintal. Ela se desenvolve quando ela se transforma na larva L3, que não é uma coisa que a gente vai enxergar, tá? Não enxergamos, porque quando o verme está adulto, ele tem aí 3 centímetros, 2 centímetros, então não é uma coisa que a gente vai ver. Então, quando essa larva ela está na fase dela em que ela é infectante, é quando há penetração na pele, né? Essa larva, quando ela penetra na pele através da sola do pé, por exemplo, ela cai na corrente sanguínea, encontra o coração, pulmões, tá? Sobe pela traqueia, desce pelo esôfago, você engole novamente e ela passa pelo estômago. Professora, por que a senhora está falando que a gente está sempre engolindo? Porque geralmente esses parasitas, eles dão, você tem assim um dos sintomas é a tosse. Então, a tosse é justamente para o parasita sair. Só que como não sai, você acaba deglutindo e é justamente isso que acontece. Você engole o parasita e ele continua seu ciclo de vida, né? Ele chega no intestino delgado, lá se desenvolve em larva L4 e L5, tá? E após aí após uns 30 parasitas, né, adultos, eles começam a copular, tá? O órgão de eleição é o fígado, então eles vão estar lá o tempo todo, certo? Se nutrindo, né, de sangue também. Então, a transmissão desse parasita, ao contrário aí de outros, se dá principalmente pela penetração ativa na pele, né, através da larva filariode presente no ambiente, ou ainda quando você faz a ingesta, né, de algum alimento com as suas mãos contaminadas. Do mesmo modo que na ascaridíase, o tratamento é feito à base de um antiparasitário, ok? E o diagnóstico é quando você faz aí o parasitológico de fezes para encontrar as larvas ou os ovos, tá, do parasita nas fezes. E aí a gente, por hoje a gente termina aí essa aula, né, falando dessas quatro protozoonoses, e espero que eu tenha ajudado vocês.